Marcos capítulo 11, versículos 1 a 28. O trecho é um pouquinho longo, então peço a paciência de vocês aí na leitura. Vamos lá. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam-o aqui. Se alguém perguntar: Por que estão fazendo isso? Respondam: O Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: O que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo. E tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: Não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou-se e falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a esse monte: Levante-se e jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que o já receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade para fazer isso? Vamos orar mais uma vez? Pai, que tudo que a gente fale aqui, pense e reflita, seja para a Tua glória, Senhor. Que essas palavras sejam para edificar a Tua igreja, para que Seu nome seja mais exaltado. Em nome de Jesus, amém. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto bastante. É uma frase que o Lewis faz em forma de pergunta. Ele diz o seguinte: se Deus tivesse atendido todas as orações tolas que eu fiz na minha vida, onde eu estaria agora? Se Deus tivesse atendido todas as orações tolas que eu fiz em minha vida, onde eu estaria agora? Essa frase do Lewis, ela pode ser interpretada de muitas formas diferentes. A gente pode pensar, por exemplo, em orações tolas que a gente faz por falta de conhecimento teológico. Então a gente fala algumas coisas de forma equivocada porque a gente não tem um conhecimento.
A gente pode pensar também numa oração tola, no sentido de que a gente, às vezes, ora na emoção do momento, pede alguma coisa ali naquela hora que a gente está irado, nervoso, ansioso, e é uma oração tola. A gente pode pensar também numa oração tola, no sentido de que a gente não sabe exatamente o que pedir, e a gente pede uma coisa achando que é o melhor para a nossa vida, ou para os nossos amigos, ou para a nossa família, e depois a gente descobre que não era. Mas eu queria trazer a reflexão de hoje para um outro lado dessa pergunta. E as orações que não são tolas porque a gente se enganou momentaneamente, ou que não são tolas por uma falta de conhecimento teológico, mas que são tolas porque a nossa expectativa e a nossa visão de Deus está errada. A forma como a gente enxerga Deus, a forma como a gente enxerga o mundo está equivocada. E isso gera para a gente orações tolas. E não apenas orações, mas talvez uma vida tola, uma vida sem frutos, uma vida em que a nossa visão deturpada de Deus faz com que o nosso dia a dia, faz com que as nossas expectativas, faz com que as nossas esperanças estejam distantes da verdade do Senhor e não nos deixe contemplar a beleza de quem Cristo é, a beleza de quem o Deus Trino é. Para a gente entender um pouquinho melhor o texto de hoje, eu preciso explicar para vocês um conceito que talvez alguns já conheçam, que é o quiasmo. O que é o quiasmo? O quiasmo é um artifício muito usado nos textos antigos hebraicos para escrever um texto. Então ele é também chamado de texto sanduíche. Então imaginem vocês que um trecho, isso acontece muito na Bíblia, a gente tem partes que vão se conversando até chegar num centro, que é o principal ponto daquele trecho. Então, a ideia de um sanduíche é porque pensem que é como se tivesse o pão, ou seja, duas partes iguais nas pontas, dois recheios iguais entre eles, e como se a carne fosse o principal ali, o ponto central do texto, né? Então, o quiasmo é isso, tá? É um artifício muito utilizado nas Escrituras, é uma forma poética de escrever, e que mostra pra gente, a ideia dele é mostrar várias questões que conversam entre si, até chegar nesse ponto central. Então, toda vez que a gente vai ler a Bíblia, toda vez que a gente vai ler um trecho bíblico, a gente tem que pensar que o autor, se ele escreve de uma forma, não foi à toa. Se Marcos, ou se qualquer outro autor, usa um quiasmo, é porque ele quis mostrar para a gente alguma coisa. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 2 trechos, só para ficar clara a ideia do quiasmo, para a gente seguir adiante. O primeiro está em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Então, Isaías 55, versículos 8 e 9. O texto de Isaías fala assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. O que é o quiasmo aqui? Qual que é o artifício que o autor usou? Se vocês separarem, logo no começo do versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E o final do versículo 9 diz a mesma coisa: e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Um pouquinho depois, no versículo 8, diz: os caminhos de vocês não são os meus caminhos. E no meio do versículo 9 diz: assim, os meus caminhos não são mais altos do que os seus caminhos. E o centro de tudo isso é a primeira parte do versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra. Então, qual que é o quiasmo aqui? Os pensamentos de Deus são maiores que os pensamentos dos homens. Finaliza com os pensamentos de Deus serem maiores que os pensamentos dos homens. Depois embaixo, os caminhos de Deus são maiores que os caminhos dos homens. Repete isso. E no centro, que é o centro do quiasmo, a parte mais importante diz: os céus são mais altos do que a terra. Por que o autor usa esse artifício? Para mostrar para a gente que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos e os caminhos de Deus são maiores que os nossos, porque os céus são maiores que a terra, ou seja, tudo que provém de Deus é maior do que provém da criatura. Então, de novo, esse é o quiasmo. A gente vai conversando,
primeiro versículo, primeira parte, conversa com a última, a do meio com a do meio, e a gente tem uma central ali, tá? Então, só mais um texto para fixar bem essa ideia em vocês, que está no Salmos 67. Se vocês puderem abrir aí também o Salmo 67. A gente vai ler o Salmo inteiro. Então vamos ler. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julga os povos com justiça, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Então, acho que aqui a gente tem um quiasmo até mais claro, né? A gente tem o versículo 1 e 2, dialogando com o versículo 6 e 7. Depois, a gente tem o versículo 3, dialogando com o versículo 5. E o centro disso tudo é o versículo 4. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guia na terra as nações. Esse é o centro daquilo que o salmista quer trazer, tá? A gente tem outros exemplos também, por exemplo, no livro de Coríntios, a gente tem o capítulo 12 e 14 inteiro falando dos dons espirituais, e o capítulo 13, que é o central, fala do amor, que é o principal dos dons, tá? Então, a Bíblia é repleta de quiasmos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A gente tem esse artifício de escrita bastante repetido. E por que eu estou falando tudo isso, né? Por que eu estou falando esse monte de coisa sobre quiasmo? Porque no texto de hoje, a gente tem um quiasmo. E entender o que é um quiasmo, entender que a gente tem um quiasmo, ajuda muito a gente a entender o que Marcos quis trazer para a gente com essa narrativa. Qual que é o quiasmo? O quiasmo é Jesus vendo a figueira não dando frutos, em contrapartida, Jesus passando de novo pela figueira, com ela seca, e o centro de tudo isso é Jesus julgando o templo. Ou seja, não é à toa que os trechos da figueira aparecem antes e depois do templo, porque tudo isso está conectado. Então, para a gente estudar essa perícope de hoje, eu quero dividir o texto como um todo em 3 partes. A primeira é a glorificação de Cristo, que vai do versículo 1 até o 11. A segunda é o quiasmo propriamente dito, do versículo 12 até o 26. E a gente vai finalizar com um trecho bem pequenininho, que é Cristo sendo questionado, versículo 27 e 28. Então, a glorificação, versículos 1 a 11. O quiasmo, versículos 12 a 26. E Cristo sendo questionado no versículos 27 e 28. Então, vamos finalmente entrar no texto. A gente tem, então, primeiro momento, a glorificação de Cristo, Cristo sendo exaltado. Então, vou ler com vocês de novo, dos versículos 1 a 6, primeiramente, que diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram, o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. O texto que a gente está lendo hoje, ele é o início do que a gente considera a famosa Semana da Paixão, né? A semana que se inicia com Cristo chegando a Jerusalém, depois tendo a ceia, tendo a sua morte, sua crucificação e tudo mais que passa nesses próximos dias, né? Nessa semana. Então, o relato começa com Jesus chegando próximo de Jerusalém.
e pedindo para 2 dos seus discípulos irem numa aldeia que estava logo ali. A gente não sabe exatamente que aldeia que é essa, mas Jesus pede para eles irem naquela aldeia que estava logo ali e procurarem um jumentinho que ninguém montou. Ou seja, um jumentinho separado, um jumentinho que estava ali intocado, que ninguém havia montado. Um jumentinho que estava esperando por esse grande dia. Um jumentinho que se manteve puro, esperando o Messias para fazer a sua entrada em Jerusalém. Olha só que interessante isso. A gente não sabe se Jesus já tinha conhecido, já tinha conversado com os donos desse jumentinho ou não. Independente disso, o texto mostra para a gente que até questões que podem parecer triviais, Deus já tinha planejado. A gente sabe que o nascimento de Cristo foi planejado, a gente sabe que sua morte foi planejada, a traição. Mas olha só, até o jumentinho, até o meio de locomoção em que Cristo entraria em Jerusalém, já estava esperando ele. O Senhor domina sobre toda a história. Ele é o Cristo que cuida de todas as coisas e também cuida da criação. Porque se Jesus pede o jumentinho emprestado, que faz sentido, em última análise o jumentinho é dele. Assim como todas as coisas são dele. Ele é o Cristo que cuida de cada detalhe. Ele é o Senhor que cada detalhe da sua vida acontece de acordo com a sua vontade. E a gente percebe no texto que quando os discípulos chegam lá, tudo acontece exatamente como Cristo havia dito. E assim, pegando o jumentinho, começa a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, que vai dos versículos 7 ao 11. O texto diz: levaram o jumentinho a Jesus, puseram suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam suas capas, tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Então a gente tem aqui aquela famosíssima entrada de Jesus em Jerusalém. Ele entrando em um jumentinho emprestado e sendo aclamado pela multidão. O texto de Marcos fala para a gente de 2 povos que seguiam. Aqueles que já seguiam Jesus, aqueles que talvez já tinham visto Jesus praticar diversos milagres, o reconheciam como Messias, ou esperavam que ele fosse o Messias, e estavam seguindo Cristo. E um outro povo que vai ali, uma outra multidão que esperava Jesus em Jerusalém. Pessoas que talvez ouviram falar de Jesus, pessoas que talvez tinham essa expectativa daquela pessoa que ia chegar. E esses povos, essas multidões se juntaram para receber o Cristo chegando em Jerusalém. E essa entrada em um jumentinho, por mais que seja estranha para a gente, né, a gente sempre pensa num rei, ainda mais em Cristo, chegando naquele cavalo branco, brilhante, escovado e tudo mais. A ideia do jumentinho chegando era um cumprimento de uma profecia bíblica, lá de Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Então imaginem vocês, aquelas pessoas que tinham visto Jesus fazer vários milagres, vários sinais, outras que tinham ouvido falar disso. E vale lembrar que aqui é a festa dos tabernáculos, ou seja, tinham pessoas de várias nações ali reunidas em Jerusalém. Elas já tinham visto Jesus fazer várias coisas e agora viam aquela figura cumprindo uma profecia que elas conheciam. O que elas pensaram? Eis que chega o Messias, vamos adorá-lo, vamos recebê-lo bem, com pompas. Essa entrada que Marcos aqui relata para a gente era a forma como os reis, de fato, eram recebidos naquele tempo. Agora, tem um ponto que é importante a gente ter em mente. Para a gente entender plenamente quem que aquelas pessoas estavam esperando, a gente precisa entender um contexto histórico da época. Lembrem-se que Jerusalém, aqui, fazia parte do Império Romano, ou seja, Jerusalém era dominada pelos romanos.
No período intertestamentário, que é o período entre o Antigo e o Novo Testamento, foi se criando uma expectativa muito forte entre os líderes judeus de que o Messias que chegaria seria um libertador político, seria um líder político. Então, vamos pensar na cena. Imaginem vocês, um povo dominado por outro, um povo de Jerusalém dominado por algum outro povo, uma expectativa dos líderes de Israel de que um rei dominador, um rei forte, um rei libertador chegaria, Jesus fazendo vários milagres e chegando cumprindo a profecia de Zacarias. Qual que era a expectativa daquelas pessoas? Que aquela pessoa que estava entrando seria o rei, seria o grande líder que libertaria Jerusalém do Império Romano, que traria salvação política para Jerusalém. Tanto é que a palavra Hosana, que é usada aqui, é uma palavra que remete a gente para o Salmo 118, e a ideia da palavra Hosana é salva-nos, liberta-nos. Ou seja, a expectativa daquelas pessoas que recebiam Jesus chegando em Jerusalém era de uma libertação, mas não de uma libertação espiritual, de uma libertação política, de uma libertação nacional. Jesus aqui é glorificado pela expectativa que aquelas pessoas tinham do Messias. Ele é adorado pelo Messias que elas queriam que ele fosse. Ou seja, o novo Davi que ia fazer de Israel um reino próspero, um reino forte, um reino conquistador outra vez, que salvaria homens e mulheres da opressão românica. O Cristo adorado era o Cristo que ia preencher o desejo criado pelas pessoas. Mas é interessante porque ao mesmo tempo era um Cristo muito diferente do que o próprio Jesus tinha ensinado quando falava do reino dos céus e do reino de Deus. E percebam que no fim do trecho, depois de toda essa adoração, tem um pequeno trechinho ali no versículo 11, que Jesus, depois de ser aclamado, ele vai para o templo, simplesmente observa tudo aquilo e vai embora. Então a gente vai para a nossa segunda parte do texto, que é o quiasmo. A primeira parte do nosso quiasmo vai do versículo 12 até o 14, que é Jesus vendo a figueira sem frutos. O texto diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Então, Marcos narra a gloriosa entrada de Jesus, e aí de repente ele muda a narrativa, e ele fala que Jesus teve fome, e que ele chegou perto de uma figueira que ele viu de longe, e que ele foi lá ver se tinha algum fruto nessa figueira, já que as folhas indicavam isso. No dia anterior, Jesus tinha chegado perto do templo. Provavelmente ele viu as folhas de longe, ele viu os adornos, ele viu a beleza, mas foi checar lá de perto o que estava acontecendo. E quando Jesus nota que essa figueira nada produziu, ele lança uma maldição sobre ela. Ele fala que ela nunca mais deveria produzir algum fruto. Esse aqui é um texto forte, né? A gente está acostumado a ver Jesus fazer coisas, milagres, curas, multiplicações de pães, de peixes e coisas do tipo. E de repente a gente vê Jesus amaldiçoando uma pobre figueira que não deu frutos porque não era época de figos. Parece um negócio pesado, né? A gente pode até sentir um pouquinho de compaixão da figueira. Fala, poxa, a figueira estava ali, não era época de figos. Jesus não precisava ter agido assim. Tem um trecho, inclusive, que eu trouxe, de um autor que se chama T.W. Manson, que ele fala o seguinte, olha só: é uma lenda de poder milagroso desperdiçado no serviço da irritação e mau humor, pois energia sobrenatural empregada para acabar com a pobre árvore poderia ser gasta de modo mais útil, forçando uma colheita de figos fora da estação. Da forma como se apresenta, é simplesmente inacreditável.
Então, o Manson, um teólogo, está falando, não, isso aqui não faz sentido. Por que Jesus não foi lá e fez com que a figueira desse frutos, ao invés de amaldiçoar? Jesus estava de mau humor. Jesus descontou a raiva dele em cima da pobre árvore. E muitos outros autores trabalham essa ideia. Jesus ali perdeu a estribeira, está com fome. Sabe aquela propaganda lá da você não é quem você é quando você está com fome? Do Snickers, enfim, do chocolate lá. Foi isso, Jesus ali se perdeu, estava com fome, amaldiçoou a figueira. Mas será que foi isso? Por que será que Jesus reagiu de forma tão bruta? Jesus sabia que não era época de figos. Será que foi de fato uma atitude ali de mau humor? Uma atitude ali de Jesus perder o domínio próprio? Acho que a primeira coisa importante aqui é a gente saber, isso é quase unanimidade, que os autores trazem, que essa árvore, essa figueira no Oriente Próximo, apesar dos figos, além dos figos grandes que a gente conhece, dos frutos normais, elas davam pequenas frutinhas fora da época de figo, junto com as suas folhas. E era normal os viajantes procurarem esses frutinhos nessa figueira. Então, existia como se fosse um mini figo, uma pequena frutinha, que essa árvore poderia ter dado, e deveria ter dado, e se ela tinha folhas, ela deveria ter dado esse figo, não esse figo, né, esse frutinho, e por isso Jesus tinha essa expectativa. Então, muitos autores falam, não era época de figos, mas deveria ter dado um frutinho ali para Jesus comer. Só que, mais importante do que tudo isso, é a gente lembrar que a gente está num quiasmo. Se a gente está num quiasmo, o que essa atitude de Jesus aponta para a gente? Talvez ela prenuncie o que aconteceria no templo um pouco depois. A ideia de ver de longe e a religiosidade dos líderes judeus parecerem saudáveis, parecerem bonitas, adornadas, verdes, folhas verdes. Mas quando Jesus chega perto do templo e inspeciona, não encontra nenhum fruto. Era uma religiosidade que estava morta. E às vezes a gente ouve essas coisas e lê esses textos bíblicos, vê Pedro não tendo fé suficiente, vê Pedro negando Jesus, vê a atitude dos líderes judeus e fala, poxa, olha só a atitude dessas pessoas, eu nunca faria isso. Mas será que é tão diferente da gente? Será que isso é algo muito específico para os líderes judeus? Quantas igrejas, trazendo para a nossa época um pouco, quantas igrejas não tem um monte de adorno, um monte de plaquinha, uma estrutura fantástica, tanta coisa bonita ali, um monte de evento, tem encontro de jovens, de pessoas bonitas, de pessoas feias, casadas, solteiras, meia idade, blá 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 blá, um monte de coisa. Mas será que estão dando frutos? Veja, o fato de ter vários eventos não quer dizer que não está dando frutos. Mas o fato de ter várias coisas, ser uma igreja pomposa, bonita, também não quer dizer nada. Pode ser uma igreja fantástica, linda, cheia de coisas. Mas quando Jesus chega lá perto, vê que não tem frutos. Trazendo até para o nível individual, a gente mesmo. A gente pode postar um monte de foto com versículo no Instagram. A gente pode sair por aí falando que a gente é crente. Mas será que a gente está dando frutos? A gente precisa lembrar que Jesus conhece o coração. Jesus conhecia o coração daquelas pessoas, daqueles líderes. Jesus conhece o coração de cada um de nós. A gente pode às vezes enganar a família, enganar amigos, enganar nossa igreja, enganar até a gente mesmo. Mas Jesus a gente não consegue enganar. E lembrem-se que, como os evangelhos dizem, o que Cristo olha são os frutos. Então, depois de amaldiçoar a figueira, a gente chega ao centro do nosso quiasmo, que está nos versículos 15 a 18. O texto diz assim: e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia:
Não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Então a gente chega aqui para o ponto alto do nosso texto. E tem duas interpretações para essa passagem. A primeira, e a mais comum, a mais usual, é aquela de que Jesus ficou muito incomodado com as pessoas estarem comprando e vendendo no templo. Jesus ficou irado porque viu as pessoas ali fazendo comércio, as pessoas vendendo pombas, as pessoas fazendo câmbio no templo, que deveria ser uma casa de oração. Então, às vezes a gente lê esse texto isolado, a nossa leitura mais intuitiva é essa. Não, o que deixou Jesus transtornado foi o fato de ter comércio ali. Mas tem uma segunda interpretação que parece fazer mais sentido, de acordo com o nosso quiasmo, de acordo com o nosso texto. E para entender essa interpretação melhor, eu queria pedir que vocês abrissem suas Bíblias em Jeremias, no capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 11. Então, Jeremias, capítulo 7, versículos 1 a 11. O texto diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali essa palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente nesse lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei ao pai de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim nesse templo que se chama pelo meu nome e dizem: estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que esse templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Olha que interessante esse texto. Primeiro a gente tem a ideia de que Deus, o Senhor, viu, assim como Cristo viu o templo. A gente tem também no versículo 11 a mesma palavra que Jesus usa, covil de salteadores. Deus pergunta para o meio de Jeremias: será que esse nome que vocês querem, um covil de salteadores? E Jesus afirma: vocês fizeram do templo um covil de salteadores. Então percebam que o problema, o que Jesus está remetendo quando ele fala essas coisas, não é para as vendas, mas é para os frutos que não são gerados. Ou seja, a injustiça era praticada, a imoralidade, o roubo, o adultério, a opressão ao estrangeiro, ao órfão, à viúva. Tudo isso acontecia. Os líderes judeus tinham feito com que o templo se tornasse um covil de salteadores. E Cristo viu isso. Quando a gente pensa no templo de Jerusalém dessa época, a primeira parte que as pessoas viam quando entravam no templo era um local chamado Pátio dos Gentios. Era nesse Pátio dos Gentios que pessoas do mundo inteiro podiam vir para adorar o Senhor. Então, pensem que tinha um aspecto muito positivo, tanto no câmbio, quanto na venda de animais. Imaginem vocês, pessoas vindo de vários lugares do mundo,
a quilômetros e quilômetros de distância, querendo cultuar a Deus no templo, querendo oferecer sacrifícios a Deus. Não seria muito viável isso acontecer. Imagina a pessoa viajar quilômetros e quilômetros com um animal para oferecer um sacrifício. Então, a casa de câmbio e a venda ali das pombas, dos animais, elas tinham como intuito possibilitar que pessoas de vários lugares, que tinham moedas diferentes, pudessem trocar suas moedas e comprar os animais para fazer o sacrifício. Então, a ideia, o problema central, não eram as vendas. O problema central eram os frutos que o templo não estava gerando. Quando Jesus vai lá e destrói tudo aquilo, a gente tem duas coisas importantes para perceber. A primeira é que, lembrem-se que eu falei, o câmbio e a venda de animais facilitava o sistema sacrificial. Então, quando Jesus acaba ali com a venda dos animais e com o câmbio, ele acaba com a base do sistema sacrificial vigente e, consequentemente, com o principal propósito do templo. Inclusive, isso não seria mais necessário daqui a alguns dias, pela sua morte. Ou seja, o sacrifício plenamente não dependeria mais do templo, mas dependeria do que Cristo fez. E a gente tem um segundo ponto importante. Vejam que Jesus fala que aquele lugar deveria ser casa de oração para todos os povos. Ou seja, deveria ser um lugar para abençoar as nações. Só que não era isso que acontecia na prática. O que os líderes judeus fizeram? Excluíram os estrangeiros no pátio dos estrangeiros, no pátio dos gentios. E essas pessoas que deveriam ir para o templo louvar a Deus, glorificar a Deus, elas ficavam isoladas. Um pensamento nacionalista, uma expectativa nacionalista, fez com que um dos principais propósitos do templo, ou seja, se tornar casa de oração para todos os povos, não fizesse mais sentido. As compras e as vendas dos animais e o câmbio, que deveria ser para abençoar aquelas pessoas, se tornaram só um meio dos judeus ganharem mais dinheiro. Os frutos que eram esperados para serem dados naquele templo não estavam mais dando. Ele era bonito, ele era lindo, ele era adornado, mas quando chegava lá, os frutos que a gente vê em Jeremias capítulo 7, que é o que Deus espera de fato das pessoas que vão no templo, não estavam acontecendo. A esperança que eles tinham do Messias, o ídolo político que eles construíram, não viria salvar os povos dos pecados. Não era alguém que viria salvar o povo dos pecados, mas era alguém que ia embasar, dar força para a expectativa que eles mesmos criaram, a expectativa desse líder nacionalista. Ou seja, eles esqueceram os frutos, eles deixaram de abençoar as nações, eles deixaram de obedecer a Deus para se focar naquilo que eles queriam. E com isso, o templo perde o seu propósito. A gente vai agora para a nossa última parte do quiasmo, que está nos versículos 19 a 26. O texto diz: em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a esse monte, levanta-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Então, no outro dia, os discípulos passam mais uma vez pela figueira, e a figueira estava seca. A maldição que Jesus deu para aquela figueira tinha se cumprido. É interessante pensar, né? Porque Jesus também amaldiçoou, em outro trecho bíblico, o templo, dizendo que não sobraria pedra sobre pedra.
isso também acontece. Talvez não tão rápido, mas alguns anos depois, o templo acaba, o templo é desmoronado. Mas mais do que isso, mais do que pensar no aspecto físico do templo que desmorona, 5 dias depois do que foi relatado aqui, a gente tem o templo perdendo sua essência. A gente tem a ideia do véu rasgando. Não a ideia, mas o fato do véu rasgando. O véu rasgar significa para a gente que Deus se retirou do templo. O templo secou. Deus se retira de lá. Deus não mais habita lá no Santo dos Santos. Agora, aquele lugar separado não faz mais sentido. A presença de Deus não estava mais lá. E com isso, com o véu se rasgando, todas as pessoas passam a ter livre acesso a Deus. Os judeus, mas também os gentios. Não existe mais o templo dos gentios separado, o pátio dos gentios separado. Todas as pessoas têm livre acesso a Deus. O templo perde o seu sentido. E existe então, a partir de agora, uma outra forma de se relacionar com Deus. É interessante porque Pedro fala para Jesus, olha, a figueira secou. E a resposta de Jesus é relacionada à fé. Tenham fé em Deus, Jesus responde. O antigo sistema de se relacionar com Deus por meio do templo não cumpriu o seu propósito, se tornou infrutífero. E a partir de então, a gente tem uma nova forma de se relacionar com Deus, que é por meio da fé. Por meio da fé em Cristo. Por meio da fé daquela pessoa que chegou em Jerusalém, no seu jumentinho, mas que talvez não foi reconhecida por todos ali. Agora é a fé, não em uma nação, não em um templo, mas em uma pessoa, em Cristo, que faz com que a gente possa ter relacionamento com Deus. E o poder da fé é tão maior que os demais, que Cristo usa até uma hipérbole, ele fala, se vocês tiverem fé o suficiente, esse monte vai se mover e vai se jogar. Olha o tamanho da fé. E a partir do que Jesus faria, alguns dias na cruz, haveria o perdão que Jesus estimula seus discípulos a ter. Ou seja, o perdão, o sacrifício final por Cristo. E que estimula na gente gerar o mesmo fruto, que é o fruto de perdoar as pessoas. É o fruto de viver uma vida de perdão, porque Cristo nos perdoa. Vamos então para o nosso último trecho de hoje, nossa terceira parte, que vai do versículo 27 ao 28, em que Cristo é questionado. O texto diz assim: então regressaram para Jerusalém. E enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro. E lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade para fazer isso? Para ser justo com o texto, o diálogo continua, tá? Jesus responde e tudo mais. Mas eu cortei essa parte para tentar trazer um ponto importante aqui. Lembra que a gente está vendo um quiasmo no texto, né? A gente tem a figueira e o templo. Mas eu não sei se vocês perceberam, o trecho que a gente leu começa com Jesus sendo exaltado, sendo proclamado como um rei, recebido como um rei. E depois de tudo isso que acontece? O que acontece? Os líderes judeus vão para Jesus e perguntam: com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu autoridade para isso? O trecho que começa com Jesus sendo exaltado pelas pessoas, termina com Jesus sendo questionado. Quem você pensa que é para fazer isso? Quando Jesus se rebela contra o templo, por mais que algumas pessoas ficaram admiradas com isso, ele mostra para aqueles líderes judeus que ele não era o libertador que eles esperavam. Ele não era a pessoa, o Messias que eles estavam em mente. Eles não eram o Cristo que, nas palavras de Donald Trump, ia make Jerusalem great again. Não era esse o Messias. Lembrem-se que o mesmo povo que o recebe com pompas, daqui a alguns dias grita: crucifica-o, crucifica-o. Os mestres e os líderes judeus
rejeitaram o grande Messias por não entenderem o que eles realmente precisavam. Eles tinham essa expectativa nacionalista que foi se criando durante muito tempo, e por conta dela não conseguiram ver Cristo, que veio fazer algo muito maior do que o que eles esperavam. Não trazer uma libertação política, mas uma libertação dos pecados. Não trazer uma Jerusalém boa terrena, mas uma Jerusalém eterna. Não fazer alguma coisa com o templo, terminar o templo, mas possibilitar que o Espírito de Deus habite em cada um. Quando a gente cria um Deus à nossa própria imagem, a gente pode se frustrar porque nossos desejos não acontecem. Mas pior do que isso, a gente deixa de se alegrar em quem Deus realmente é. A gente deixa de conformar nossa vontade, nossa vida, nossas ações em quem o Senhor é. O próprio Deus estava ali com aquele povo ensinando, e as pessoas, por conta das expectativas que elas tinham, perderam a oportunidade de ouvirem as suas palavras, entenderem. E Cristo fala com a gente ainda hoje. A gente tem aqui a Bíblia, a revelação das suas ações, a revelação da vontade de Deus, a revelação dos planos de Deus. Mas o difícil para a gente não é ler o que está escrito aqui. O difícil é conformar a nossa vontade e as nossas expectativas com o que está sendo dito na Bíblia. O mundo pode seduzir a gente, o pecado chama a gente, o nosso coração pecaminoso engana a gente. Ele guia a gente para criar um Deus de acordo com a nossa vontade, um Deus de acordo com a nossa imagem, um Deus que pode ser um gênio da lâmpada, que precisa atender nossos desejos, um Deus que vai fazer com que a gente não tenha mais sofrimentos terrenos, um Deus que vai se moldar para atender os desejos de uma época. Mas, perdoem o trocadilho, que Deus nos livre de um Deus assim, porque a gente não sabe o que querer, a gente não sabe o que pedir, a gente não sabe o que fazer. Por isso, como diz Lewis, a gente precisa ser grato, porque Deus não ouve todas as orações tolas que a gente faz. E sabe o que é o mais bonito de tudo? É que quando a gente ouve a voz das Escrituras, a gente ouve a voz do Evangelho, não de acordo com o que a gente quer ler, não de acordo com Deus que a gente quer ter, mas quando a gente ouve de verdade o que está sendo revelado ali, a gente tem a história mais bonita de todas, a história do Evangelho. A de um Cristo que morreu pela gente, ainda é pecador. A de um Cristo que por meio do seu ato faz com que judeus e gentios possam juntos ter livre acesso a Deus. Um Cristo que por meio do que Ele fez, agora a gente pode dar frutos que são verdadeiramente agradáveis ao Pai. A nossa visão deturpada de quem Deus é e do que Ele quer da gente pode fazer com que a gente cometa atos terríveis com a premissa de santidade. A gente pode tratar mal as pessoas com uma roupagem cristã. A gente pode excluir pessoas que precisam ser incluídas. A gente pode agir sem graça com as pessoas que precisam de graça. Ou seja, quando a gente não olha para Deus, quando a gente não olha para Cristo, a gente pode agir exatamente como aqueles líderes judeus, que por uma visão errada, desobedeciam a Deus, excluindo os gentios. Isso tudo usando uma roupagem de pseudo-santidade. Os frutos que a gente é chamado para dar, só são possíveis quando a gente olha para o nosso Senhor e nos lembramos que Ele deu para a gente algo muito maior do que qualquer um aqui pode pensar, pode ansiar, pode ter expectativa: a salvação e a vida eterna, quando nós ainda éramos pecadores. Isso tudo por meio da fé nesse Cristo. Então, meu encorajamento para a gente hoje é que a gente busque olhar para Cristo, não um Cristo que a gente cria, não um Deus que vai saciar nossa visão política, nossos desejos pessoais, nossos interesses, mas quem Deus é, se deleitar no nosso Senhor e a partir disso gerarmos frutos dignos do Evangelho. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela morte de Cristo. Obrigado pela vida de Cristo, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a olharmos para Deus, para Ti,
olharmos para Jesus com uma expectativa correta, buscando entender quem Tu és, buscando lembrar o que o Senhor fez pela gente, e com isso gerar frutos que Te agradam, Senhor, frutos que glorificam a Ti. Não permita, Senhor, que as nossas expectativas, nossos anseios, nossas imagens falsas de Ti nos façam viver uma vida indigna, uma vida infrutífera. Mas nos corrija, nos guie, Senhor. Não nos deixe fazer orações tolas, viver vidas tolas que não vão exaltar o Teu nome, mas que a gente possa nos exaltar em quem Cristo é. Em nome de Jesus, amém.